Então, eu gostaria de tocar num assunto aqui que é de pouca monta, mas que eu acho que vale a pena. Vou tentar ser breve aqui e vale a pena, né? Vamos dizer assim, me referir a ele brevemente, tentando, né, ser breve, né? Que é a respeito de um determinado tipo de cultura com a qual eu tenho uma relação desde muito tempo, desde a minha infância, e que tornou-se um dos fatores determinantes para o despertar em mim o interesse pela busca de conhecimento, a busca pela verdade, enfim. Então, por exemplo, é muito fácil hoje, sabe, qualquer pessoa que tenha dois neurônios e que você consiga levantar um pouquinho a sua cabeça acima, né, da massa burra que se agita aí nos eventos sociais e nas redes sociais também, né, qualquer pessoa que tenha uma perspicácia um pouquinho mais elevada vai perceber que não há muita diferença entre um público que frequenta um show de heavy metal, por exemplo, e um público que está lá frequentando uma igreja protestante, né? Porque ambos estão, vamos dizer assim, mais ou menos em sintonia no que diz respeito ao estado de espírito. E ambos, os públicos, atribuem, né, ao seu objeto de adoração um valor, né, que é quase assim absoluto. Muitos são assim, né? E é claro que no fim das contas, tudo isso só pode se traduzir num popularmente chamado fanatismo por uma coisa, né? Então é claro que uma atitude fanática, ela, no meu entender, é algo prejudicial, porque ela pode te, vamos dizer assim, entupir a tua inteligência, né? Vamos dizer até esconder a verdade de você, porque a verdade ela é muito mais ampla, a verdade abrange muito mais coisa. Quantas vezes a gente não ouve, né, pessoas, por exemplo, que se converteram a uma igreja protestante, decidiram, né, enveredar por esse caminho e tornar-se membro da igreja protestante. Quantas vezes a gente não escuta a pessoa falando: agora eu sei o que é religião na minha vida. E ela está lá, né, enfurnada num muquifozinho, com um pastor falando mal e porcamente o português, né, fazendo interpretações bastante esdrúxulas da Bíblia, mas sentindo-se todos salvos. Tipo assim, aquele grupinho, quem está fora daquele grupo tá perdido, né? E o mesmo pode se dizer com relação a muitos cultores do heavy metal. A coisa se tornou basicamente uma religião. E é claro que isso é negativo. E isso não é culpa do heavy metal, né? Vamos dizer assim, é mais um gênero, mais um estilo de música, né? Um gênero ali dentro da música. Pode ser um gênero, uma subcultura musical, mas ainda assim é um gênero, tem o seu valor, né? E ele, dentro, né, do próprio gênero heavy metal, você já tem um desdobramento para outros subgêneros, a coisa é bastante variada, mas a questão é o apego que muitas pessoas têm a isso, né? As pessoas muitas vezes restringem, exatamente como um protestante fanático se apega ao seu grupinho, né? Que o grupinho lá que pertence a determinada igreja, muitos fãs de heavy metal também fazem isso. Eles se apegam a um grupinho de metaleiros, criam seus próprios valores. Assim, não estou dizendo que são pessoas ruins, tanto o pessoal protestante quanto o pessoal metaleiro. Mas é que eles tendem, muitas vezes, vamos dizer, a criar um sisteminha e querer viver dentro desse sistema. E chego a tal ponto, cara, às vezes de alienação, que o cara tá lá, às vezes um metaleiro, por exemplo, ele quer fazer um gesto de caridade, às vezes faz, tem muita gente assim, e daí ele diz o seguinte: cara, eu não vou nesse papo de cristão, esse bando de cristão hipócrita, eu mesmo faço aqui o bem pros outros. E ele desconhece, né, vamos dizer, a história do cristianismo aqui. Aqui no Ocidente, né, você tem uma cultura que ensinou a caridade, foi o cristianismo, mas muitas vezes você vê o cara ali com aquela imagem de que o cristianismo é só isso que a gente vê hoje. De fato, existem muitos problemas dentro da Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica sendo invadida por valores que lhes são estranhos,
e por agentes que tentam destruí-la, né? Desde as suas beiradas, né? Tentam se infiltrar cada vez mais. Mas é como disse o Fritjof Schwann, socialmente a igreja pode ser bastante corrompida, ter que sofrer adaptações, né, em cada tempo, a cada século, né, a cada geração, mas aquele seu âmago, aquele nunca será destruído, né? E só que é esse centro, essa essência, aquela semente, aquela coisa intrínseca, que as pessoas muitas vezes não querem entender, ou não querem fazer um esforço por entender isso, né? Então o cara se detém a essa superfície. Então ele está muito afeito à ideia de que, sei lá, um protestante ou um católico são pessoas bastante hipócritas, né? Que estão adorando uma falsa divindade e estão promovendo apenas, né, eventos sociais para lucrar, ou fiéis, ou dinheiro. Enfim, aquelas ideias clássicas e absurdas, né, que as pessoas fazem em relação à instituição religiosa chamada cristianismo. E você vê, né, e os caras, muitos, não digo todos, né? Existe uma parcela significativa de pessoas da igreja, do metal, né? Que acreditam piamente nisso. Agora existe uma outra parcela aí dos fãs, né? Das pessoas que cultuam aí heavy metal, mas que não são assim, né? Que de fato não acreditam que o heavy metal é a solução e nem que o heavy metal vai salvá-las, né? São simplesmente pessoas que gostam muito, mas não perderam a noção das proporções. Porém, o pessoal que é mais fanatizado, né, que tornou-se fanático por um motivo ou por outro, né, a gente não pode dizer se foi uma má educação ou se foi algum outro fator na vida, né, alguma decepção na vida que acabou atraindo a pessoa para esse tipo de cultura e fazer dessa cultura algo, né, uma presença religiosa na sua vida, né? A gente não sabe isso exatamente, mas muita gente acaba se apegando desse modo. E às vezes, por exemplo, eu estava lá a última vez que eu estive num show de metal mais pesado foi no show do Brujeria. Fui com meu primo, há uns 5 anos atrás, aqui no Paraná. E a gente vê que a maior parte do público, não só eles assistiam, estavam todos agitados, né? A banda está lá fazendo a sua apresentação, né? Como sempre, num tom mais agressivo, cantando aqueles temas satânicos que ele sempre canta. E você vê que o público tá ali em êxtase, tá todo mundo. Né? E, e ainda assim concordando com tudo que a banda fala, como se a banda estivesse ali para pregar alguma ideologia. Né? Aí tá ficando escuro. E na verdade a banda, o Brujeria, se você pegar bem, é só uma banda de metal extremo que adotou um determinado, né, criou um estilo próprio dentro do heavy metal e que decidiu adotar um determinado tema, em geral focado na tráfico de drogas, satanismo, né, política, né? Só que as pessoas quando vão assistir um show dos caras, a maior parte, você vê, e muitos shows que eu assisti pela internet também, ali pelo YouTube, você vê que as pessoas eles têm assim exatamente como um público adorando um pastor pregando. Tudo que o pastor fala, as pessoas estão dizendo amém, amém. E tudo que a banda fala, tá todo mundo. Né? Quantas vezes você não vê isso num show? O cara tá lá. É, o cara é contra a religião, é isso aí. O cara é contra o Donald Trump, é isso aí, cara. Né? Pelo amor de Deus, gente. Né? Ali não, aquilo ali não. Uma banda, em primeiro lugar, eles são uma banda, eles são músicos, eles são profissionais num determinado tipo de arte. E cá para nós, isso está muito mais relacionado ao entretenimento do que com qualquer outra coisa. Portanto, se você quer aprender alguma coisa sobre religião ou sobre política, você não vai aprender com bandas
de heavy metal, né? Mas não que as bandas não possam dizer nada. As bandas, muitas vezes, por exemplo, o primeiro álbum do Brujeria. Você pega todas as letras do primeiro álbum do Brujeria, você não pode dizer que eles estão fazendo apologia às drogas. Por quê? Porque, em geral, o que, que uma pessoa que seja favorável à liberação das drogas, da maconha, por exemplo, né, que está dentro do movimento assim, né, que não só que apoia firmemente, mas que milita a favor disso, quando ela vai falar sobre isso, o que, que em geral ela quer fazer? Ela já descarta, né, em geral descarta do discurso todo o risco que a biológico que a droga, que qualquer droga pode comportar, né, pode produzir. Dificilmente falam do tráfico, dificilmente falam dos perigos que pode haver, já que porque uma pessoa começa a se drogar e começa a viciar nas drogas, ela acaba perdendo o controle sobre si mesma e sobre os seus gastos, o seu consumo. E ao longo do tempo acaba contraindo dívidas com o traficante e o que, que isso resulta? Pode resultar morte não só para ela, mas até perigo para a sua família. Isso também, pessoal que adora defender o uso de droga, eles descartam isso do discurso deles. Eles querem justificar tudo, eles querem tentar embelezar a droga como, né, a maconha, por exemplo, como, né, um valor, uma substância que vai trazer um bem para a vida da pessoa. E se você pegar as mensagens das músicas do primeiro álbum do Brujeria, você vê que do que ele está falando. Ele está falando exatamente o contrário desse discurso pró-uso de drogas, pró-liberação de drogas. Ele está falando sobre corrupção de menores, eles falam sobre enriquecimento ilícito, prostituição, né? Está falando sobre os perigos, né, que esse mundo produz, né, para quem nele se insere, e tudo isso, né, os perigos, a pessoa se comporta mal, né, não age conforme as regras, não só ela pode ser assassinada, como a própria família pode incluir, assim, sobrar ainda para a família da pessoa, isso pode atingir mais pessoas, mais a, a, o, as letras do Brujeria do primeiro álbum, eles colocam ali que o tráfico de drogas é uma coisa que ele vai corrompendo a sociedade aos poucos, em vários setores. Vai corrompendo as pessoas, vai corrompendo famílias, vai colocando famílias em risco, né? Vai produzindo uma, um giro econômico que é absolutamente espúrio, né? Vai enriquecendo pessoas perigosas. E tudo isso ali está coroado pelo quê? Pelo demônio. Tanto que eles cantam, narcos satânicos. Ou seja, né, eles não estão fazendo apologia às drogas. Eles estão dando um verdadeiro, uma verdadeira advertência. É como diz São Paulo Apóstolo. Diz que o melhor missionário, né, que pode pregar a verdade e conseguir converter as pessoas para o paraíso é o próprio inferno. E ele tinha razão. Eu, quando escutei ele na adolescência, acho que quando saiu o álbum Brujeria, lá na época, lá, início dos anos 90 lá, eu adquiri, comprei ele e escutei já na primeira pancada, eu já recebi esse impacto, mas eu gostei, porque ali você tinha uma banda que, por mais grotesca que fosse, estava produzindo um choque, né? E esse choque ele deve servir como um alerta, como um despertar sua consciência para a realidade do mundo. E eu sempre recomendo que o pessoal assista os vídeos do Lobão, porque ele explica muito bem isso. Explica como o rock and roll e o heavy metal podem, né, por meio deles, as pessoas podem se expressar verdades e expressar a si mesmas, né, uma verdade por si mesma e a sua própria verdade, né, criando estilos e, é, vamos dizer assim, flexibilizando mais, muito mais meios de expressão, né. Claro que há muitos problemas no rock, há muitos problemas no heavy metal, né? Nessa cultura toda há problemas, mas também há valores, há coisas boas criadas, né? Tanto em estilo, em sonoridade, né? E em harmonia, quanto também em mensagens, em conteúdo. Muitas vezes, realmente, o artista ali,
né? Ele tem que ter essa responsabilidade, como o Lobão fala, ele vai ajudar a formar muito da opinião das pessoas, muito do senso estético das pessoas. E muitas bandas conseguiram fazer isso, conseguiram despertar um senso estético mais elaborado, mais fino, mais elevado nas pessoas, né? Vai incluir muitas bandas desde os anos 50 até hoje, né? Mas agora quando as pessoas se apegam, sobretudo o pessoal metaleiro, né? Eu estou falando dos fãs, não estou falando de banda, das bandas, porque ó, pega lá o Conrad Lantz. Para quem não sabe, Conrad Lantz, ele é o líder, ele criou uma banda, uma das bandas mais pesadas que existem, que é o Venom, né, na Inglaterra. E ele mesmo, muitas vezes, debocha da atitude dos fãs, da atitude das pessoas, da relação que as pessoas estabelecem com o heavy metal, os fãs de heavy metal estabelecem. Pô, isso aqui não é instituição religiosa, uma vez ele falou. Heavy metal é uma diversão, está muito mais ligado a uma diversão. Eu mesmo me divirto. Você pode pegar muitos vídeos da banda Venom, dos anos 80, estão aí no YouTube, né, que apareciam na TV na época. Você vê que eles estão até, eles se apresentam às vezes engaiolados, porque eles se colocam como uns sujeitos, né, bastante excêntricos, bastante descontrolados, desmiolados, eles fazendo toda aquela cena ali no palco, porque é isso mesmo, né? A coisa tem que ser colocada em primeiro lugar no seu lugar, um entretenimento, uma expressão musical, seja ela mais refinada, seja mais grotesca, mas que ela pode, né, de algum modo, na medida em que se aperfeiçoa, ela pode expressar algumas verdades, pode causar um impacto positivo, né? E que o artista também pode estabelecer um diálogo com o público, que ele expõe uma opinião, mas o público pode discordar da opinião dele. Mas aí ele conversa com o público, né? Você pode pegar, Bob Dylan fazia isso, né? Claro, há muitas bandas que acabam muitos artistas acabam enveredando para a propaganda ideológica, mas não todos. Então, você vê, infelizmente o Roger Waters ele faz isso. Ele resvala para propaganda ideológica, mas o David Gilmour não, o cara já ele se apresenta como um artista. O David Gilmour ele conversa com os seus fãs pela guitarra. Ele conversa pela música. Paul McCartney faz isso. Jimi Hendrix fazia isso, B.B. King, Rory Gallagher. Muita gente se expressa pela, pela música. Ou, por meio da música, consegue expressar uma mensagem, né, que muitas vezes é significativa. Pega lá o próprio Jim Morrison, no The Doors. Vamos tirando todas as cagadas que ele fez, muitas vezes, em muitos shows, em muitas apresentações, em muitas expressões dele, ele realmente colocou uma opinião válida, qualificada, porque ele percebia a situação ali. Ele percebia o que estava no ar, ele conseguia colher o que estava no ar e jogar para o público. Mas ele e muitas vezes ironizava a própria carreira, os próprios popstars, né, quando ele diz na música dele: essa é a terra onde os faraós também morrem, né? E nós estamos muito distantes daqui seria aquela visão mais pura que as tribos têm, que elas conseguem olhar o céu, né, sob as árvores. Ou seja, ele estava fazendo uma distinção entre uma vida mais alienada nos centros urbanos e uma vida mais, né, ligada à sua essência, vamos dizer, entre as tribos, entre os índios, por exemplo. Que é um exemplo, não são só os índios que percebem isso, não são só o pessoal mais tradicional. Mas você vê que muitas vezes o artista está conseguindo fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Ele pode errar muitas vezes, pode ser babaca, pode até destruir sua carreira, mas às vezes ele deixa muitas vezes ele também deixa um registro de coisas bastante significativas. Por exemplo, o Jim Morrison foi o cara que, se tem uma pessoa um artista que despertou em mim o desejo pela leitura, foi o Jim Morrison, porra, né? Então é claro que tem o seu valor, né? Você vê lá, eu não compreendia bem qual que era a relação, né? Ali quando eu, às vezes estava na missa, sou de uma família de católico, então às vezes estava na missa e lá na consagração da hóstia eu não entendia o que que era, não entendia o que que era
paixão de Cristo, tal como o padre colocava, eu era muito criança. Quando eu estava escutando, então, a música Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, então ele solta aquela frase que é perfeita, né? Que na Sympathy for the Devil você tem um demônio falando, só que ela não é... A Sympathy for the Devil também não é uma apologia ao demônio, ele só está falando qualquer... Vamos dizer, a presença dele no mundo, né? Vamos dizer assim, armando armadilhas para todas as pessoas. Então tem um trecho da música, Sympathy for the Devil, em que ele fala: eu estive ao lado de Jesus Cristo em seu momento de dor e dúvida. Quando eu quando eu traduzia a canção e peguei essa frase, foi para estar aí, eu entendi na mesma hora o que acontecia nas missas, ao que o padre estava se referindo nas missas. Então é assim que vai acontecendo. O artista ele tem que conseguir fazer uma ponte entre ele e o público e expressar uma coisa significativa. O Lobão explica muito isso aí. E as pessoas não podem, também como o próprio professor Olavo explicou, é, as religiões elas estão transmitindo verdades. Então eles falam, o cara que fica querendo só buscar Deus, está buscando Deus na vida dele, ele está buscando um personagem. Ele tem que buscar, Deus é a suprema realidade. Né? Ou como diria Giovanni Reale, é a inteligência que rege o universo. Como diria Mário Ferreira dos Santos, é um ser a sé, é um ser incriado, né? É um ser que deu origem a todo o resto. E as religiões expressam isso de maneira simbólica, né? Então as pessoas não têm que ser fanáticas, as pessoas têm que entender qual que é o papel da religião e não confundir as subculturas que existem por aí com religião. O problema é que muitas pessoas que frequentam as igrejas, paroquianos, protestantes, né, não sabendo, tendo uma ligação muito mais sentimental com as religiões, o que eles fazem? Eles vulgarizam a imagem da religião, né? E as pessoas que estão em volta, as pessoas que, né, não têm tanto uma aproximação maior com a religião, acabam tendo uma imagem vulgar das religiões. Acabam acreditando que tudo isso é uma mera criação cultural, uma criação arbitrária, então vão se criando pequenas religiões por aí. A religião do heavy metal, a religião do funk, a religião do reggae, a religião do rock. Não é assim, né? Quando são meios culturais que devem ter um papel social responsável e não se confundir com uma verdade suprema. Eles apenas indicam um caminho, podem expressar algo significativo, né? Então, entre um público de fanáticos da igreja do metal e um público de protestantes fanáticos pelo seu pastor, a única coisa que se troca é o Deus que eles inventaram para si mesmo. Muita gente faz isso, meu filho, até dentro do catolicismo. As pessoas acabam distorcendo, né, a imagem de Deus, distorcendo a ideia de Deus. Por quê? Porque não conseguem compreender, não se esforçam por compreender, eles estão ligados a um sentimento. Então eles acreditam que Deus é aquilo que eles imaginam na mente deles. E é isso que estraga tudo, né? Então é claro que as pessoas têm que cuidar com isso, né? As pessoas têm que entender que um artista, né, como o Lobão mesmo explica, ele deve ajudar a formar o senso estético, ajudar a formar uma opinião mais qualificada nas pessoas, ajudar as pessoas a abrirem sua mente para realidades maiores do que o próprio artista está explicando e não se confinarem em grupinhos e ficarem adorando tal ou tal ídolo do rock, do metal ou tal ídolo, né, das seitas protestantes, né, meu? Ou em qualquer outro tipo de agrupamento que o valha, né? Então é claro que as pessoas têm que prestar atenção nisso, né? Senão vão se formando seitas por aí e ninguém se entende. Vai se dissociando, né? Não vai havendo mais aquela harmonia social que deveria haver, né? Então, era mais ou menos isso. E aquela coisa, né? Sobre bandas os caras que volta e meia vêm tirar essa. Você tá falando a favor do cristianismo, mas você tá com a camisa do Dayside. Quer ver, ó? Pra vocês, eu mando apenas esse recado aqui do Fritjof Schuon, né? Vou ler só um trechinho aqui, tá? Essa filosofia deve toda a sua origem, toda a sua originalidade, àquilo que na prática não é senão ódio a Deus.
Mas como é impossível insultar um Deus no qual não se crê, ele é insultado indiretamente nas leis naturais. E chega-se ao ponto de denegrir a própria natureza do homem e sua inteligência, aquela pela qual se pensa e se insulta. Portanto, não há, no entanto, como escapar à verdade imanente. Quanto mais blasfema, disse Meister Eckhart, mais se louva a Deus. Ou seja, os caras do Dayside e de muitas outras bandas de death metal, de black metal que adotam o tema satânico nas suas músicas, no fim não fazem nada mais do que, quanto mais blasfemam, no fim mais estão se dirigindo a Deus. Então tá aí. Esse é o papel dessas bandas, é causar um choque, um impacto invertido, mas que se refere à mesma verdade. Beleza? Era mais ou menos isso.